Então, pessoal, mais um problema de taxa de variação da disciplina de cálculo 1. Então, conforme a dica, primeiro fazer uma leitura rápida e depois identificar os dados do problema e o que se quer. Então, uma grande bola de granizo esférica está se derretendo a taxa de 0,06 pi metro cúbico por hora. No momento em que está com 76 centímetros de diâmetro, determine a velocidade com que o raio está variando, a velocidade com que a superfície está variando. Então, a primeira coisa é um problema de taxa de variação. Aqui, a taxa. Então, é um problema de taxa de variação. Então, identificando isso, a gente tem a taxa de 0,06 pi metro cúbico por hora. Então, isso já identifica uma taxa também. Então, a gente pode pensar, a que taxa se refere? Bom, metro cúbico por hora, então, é uma taxa de variação de volume em relação a tempo. E como aqui ele diz que está se derretendo, que é o volume da esfera, então é menos 0,06 pi metro cúbico por hora. Depois, a esfera, que é, na verdade, o granizo que está em forma esférica, tem 76 centímetros de diâmetro. Mas se a gente pensar, todas as fórmulas de esfera estão conforme o raio. Então, aqui o raio é metade do diâmetro. Então, 76 dividido por 2. E outra coisa, um probleminha. Aqui o diâmetro e, consequentemente, o raio vai estar em centímetros, mas essa taxa de variação do volume aqui está em metros. Então, a gente teria que passar esses centímetros para metro, para toda a mesma unidade, que senão a resposta final não vai representar realmente a solução do problema. Então, 76 dividido por 2, que eu não fiz essa conta antes, 70 é 38. 38, mas vai dar então 0,38 metros. Tá? Então, letra A, velocidade com que o raio está variando. Então, o que ele está pedindo é dr dt, né? Velocidade é uma taxa de variação de uma unidade de comprimento em relação ao tempo. Então, aqui ele quer dr dt. Bom, o que nós temos? Pelo que nós temos, a gente está relacionando o volume de uma esfera. E aí a gente tem que ir para a fórmula do volume da esfera, que é 4π de r ao cubo. E novamente nós temos que fazer a seguinte consideração. O raio é uma função do tempo. O volume também é uma função do tempo, que a gente vai ter que derivar agora essa fórmula, derivar novamente em relação ao tempo. Então, primeiro, se nós temos uma g e vamos derivar, simplesmente dv dt. 4π é uma constante, então continua multiplicando. E a derivada de r ao cubo é como se fosse uma f ao cubo, é derivada de f na k, que é k vezes f na n-1, então r ao quadrado, vezes a derivada de r em relação ao tempo, então dr dt. Notem aqui, derivada do volume foi dado, menos 0,06 pi metro cúbico por hora. Aqui esse 3 vai simplificar antes de substituir as informações. Aqui, em que momento ele quer a velocidade que o raio está variando? O momento em que o diâmetro está com 76 centímetros, ou seja, que o raio é 0,38 vezes dr dt, que é o que a gente quer. Então, isolando esse dr dt, nós ficamos com menos 0,06 π dividido por 4. Aqui o raio está ao cubo. Aliás, o raio ao quadrado, o cubo é a fórmula do volume. Então, 4π r ao quadrado. Então, 4π vezes 0,38 ao quadrado. O π simplifica.
E aí eu tinha esquecido de pegar a calculadora e fazer a conta. O Pi simplifica, então vai ficar 0,06 dividido por 4 vezes 0,38 ao quadrado. Então, isso aqui dá aproximadamente 0,104. Como é raio, está em metro e o tempo está em hora, certo? Então, dr/dt é aproximadamente 0,104 metros por hora. E ainda peguei uma calculadora que ele não faz representação fracionária. Peguei a calculadora do celular, que eu não achei minha calculadora científica. Se fosse científica, eu dava o valor exato na forma de fração. Bom, e a letra B, a velocidade com que a área da superfície está variando. Então, a superfície de uma esfera, ela é dada por 4πr ao quadrado. E o que a gente quer é a taxa de variação da superfície em relação ao tempo. Bom, pela fórmula, né, também nós vamos derivar em relação ao tempo. Então, fica ds dt, 8πr dr dt. Novamente, derivei r como uma função do tempo. Então, ó, derivada da superfície em relação ao tempo, 8π vezes 0,38 vezes a derivada do raio, que é em relação ao tempo, que é esse aproximadamente 0,104. Né? Recomendo que vocês deixem esse valor na memória da calculadora e faça a conta, né, multiplicando pelo 0,38, pelo 8 e pelo π. Então, vezes 0,38 vezes 8. Então, dá aproximadamente 0,992. Isso pode mudar, né, quanto a calculadora, a precisão da calculadora que vocês estejam usando. Né? A minha calculadora do celular não é muito boa. Então, como é área, né, então fica em metro quadrado e por hora. Então, esse problema era isso. Então, a taxa de variação da superfície em relação ao tempo é 0,992 metro quadrado por hora. Aqui eu esqueci de um detalhe importantíssimo, que é o sinal. Né? Aqui, ó, o sinal negativo da derivada do raio em relação ao tempo confirma que o raio está diminuindo conforme o tempo. E se o raio está diminuindo conforme o tempo, a medida da superfície também está diminuindo. Então, a taxa de variação da superfície do raio tem que ser negativa. Tá? Ok? Então, próximo exemplo, num outro vídeo.